nossas boas-vindas, como sempre, a todos vocês ao nosso Diálogo Espírita. Este programa é muito especial para nós do lado de cá e esperamos que também o seja para vocês aí do outro lado. Hoje nós chegamos à marca expressiva de 300 programas no ar. E tudo começou no dia 9 de março de 2013. Estamos muito felizes pelo trabalho realizado e principalmente por saber que pudemos contribuir em algum grau para que mais pessoas fossem informadas do que se trata a doutrina espírita. Nossa mensagem tem chegado longe. Através da veiculação original, pelo canal da NET, pelo YouTube, pelo canal de televisão da Federação Espírita Brasileira e agora, mais recentemente, a partir do mês de julho, através da Web Rádio TV Paraná Espírita, ou do Paraná. Bom para nós, bom para a AD Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, mantenedora deste programa, bom para o movimento espírita brasileiro e, sobretudo, bom, muito bom, para vocês, queridos telespectadores. Se ao longo desses 300 programas nós conseguimos, em algum momento, ser úteis, se pudermos esclarecer uma só pessoa, se pudermos ter orientado uma só alma e consolado um só coração, já terá valido a pena. Por isso que nós, hoje, para celebrar esta marca de 300 programas, nós vamos receber aqui, para uma entrevista muito especial, um dos maiores estudiosos da doutrina de Allan Kardec, por consequência da doutrina espírita, aqui no Brasil e na atualidade. Estou falando de Cosme Massi, com quem nós teremos o prazer de conversar a partir de agora. Bom programa para todos. Prezados amigos do Diálogo Espírita, como nós mencionamos na abertura, nós temos a grande satisfação de receber hoje aqui em nosso programa o companheiro espírita Cosme Massi para uma entrevista muito especial neste programa de número 300 do Diálogo Espírita. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Rose também, que está nos acompanhando. Prazer recebê-lo aqui. E antes de nós passarmos às nossas perguntas, eu gostaria de fazer a apresentação do nosso entrevistado. Cosme Damião Bastos Massi é natural de Três Rios, interior do Rio de Janeiro, pai de 4 filhos e atualmente reside aqui em Curitiba, capital do Paraná. Graduado em Física, doutor em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. Ganhador do Prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. Foi reitor, pró-reitor e diretor acadêmico, atualmente é sócio da Hopper Educação no ensino superior. Criador de tecnologias e sistemas educacionais, dedica sua carreira à aprendizagem. Há mais de 30 anos estuda, pesquisa e divulga as obras e o pensamento de Allan Kardec. Idealizador do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e da Kardecpédia, plataforma online grátis, multidiomas, para estudos de todas as obras de Allan Kardec. É escritor de livros espíritas, produtor de materiais educacionais e palestrante no Brasil e no exterior. E dentre suas obras, a Ordem Didática do Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria, Diálogo Filosófico sobre as Causas Primárias, Os Espíritos dos Homens, o Encontro sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos. Meu caro Cosme, reiterando então as nossas boas-vindas, uma alegria muito grande aqui nesse programa tão importante para nós, do número 300, cerca de 5 anos e meio no ar. E a gente fica feliz por poder ter nos atendido o convite. A primeira pergunta que a gente gostaria de lhe fazer é o seguinte: a sua opinião em relação ao movimento espírita brasileiro no trato dos 3 aspectos básicos da doutrina espírita, né? Filosófico, religioso e o científico. Está bom? Está faltando alguma coisa? Como é que você vê isso? Com respeito aos 3 aspectos que normalmente as pessoas costumam atribuir ao espiritismo,
A gente costuma dizer que, na verdade, essa divisão entre ciência, filosofia e religião é uma divisão mais didática, porque o Espiritismo é uma doutrina em que você não consegue separar rigorosamente e absolutamente esses aspectos. Para explicar isso melhor, Kardec define o Espiritismo, no que é o Espiritismo, que é essa obra que a gente recomenda àqueles que estão acompanhando para que possam estudar e buscar esta obra, que ele recomenda como sendo a primeira obra que a gente deve estudar para conhecer o Espiritismo. Ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência e também uma filosofia que analisa as consequências morais desta ciência. Dentro dessa filosofia que decorre dessa ciência, você tem o que se chama os aspectos religiosos do ponto de vista filosófico. Por isso ele vai usar a expressão, se você quiser usar a palavra religião, você vai ter que usar no sentido filosófico do termo, onde se trata de Deus, da vida futura, das leis morais, da forma de viver uma vida feliz. O Espiritismo não tem aquilo que propriamente as religiões, no sentido usual da palavra, têm. Ele não tem dogmas, ele não tem rituais, ele não tem práticas exteriores de adoração e de culto. Então não tem como você fazer absolutamente essa separação. Por isso Kardec foi muito sábio em chamar essa doutrina de Espiritismo. O que a gente precisa fazer é ensinar Espiritismo, onde dentro desse ensino vão estar elementos que compõem a ciência espírita, consequências filosóficas, morais ou religiosas que decorrem desta ciência espírita. Então tudo isso está junto. A pessoa não consegue separar isso para estudar isoladamente. Então a gente acha que o importante é que o movimento espírita se dedique a ensinar espiritismo. Na nossa opinião, tendo como referência primordialmente Allan Kardec. Até por uma questão de tempo, eu costumo dizer. Em geral, as pessoas que fazem um curso na casa espírita vão lá para estudar ou para serem atendidas, elas passam um tempo relativamente curto, sei lá, 1 hora, 2 horas por semana. E eu costumo dizer, com 2 horas por semana, mal dá para você conhecer a obra de Allan Kardec. Então a gente sempre recomenda isso, que as casas espíritas procurem focar em Kardec, como sendo a base que todo mundo deveria conhecer, e claro, pode lá ter seus grupos de estudos em outras obras, mas não perder o foco fundamental que é estudar o pensamento de Kardec. Agora, isso aí seria, no meu entender, o ideal. É a visão que a gente possui realmente da doutrina espírita. Mas por isso que eu coloquei lá no início, o movimento espírita brasileiro em especial, onde é mais forte, evidentemente, no mundo inteiro, é aqui. Mas será que nós estamos tratando dessa maneira, com uma certa equivalência de importância desses 3 aspectos, ou nós estamos aqui dando uns ares indevidos até mais para o aspecto religioso? Porque incorporou, tudo bem, em relação às demais pessoas, culturalmente o espiritismo tomou esse rótulo de religião, né? Mas o problema é que talvez para os próprios espíritas está prevalecendo essa visão, você não acha? Veja, o movimento é aquilo que nós fazemos com o espiritismo, a forma como nós procuramos vivê-lo ou praticá-lo. É claro que, dependendo da instituição, ela pode ter práticas diferentes daquilo que a gente sugeriria como sendo o ideal. Mas aí é responsabilidade dela, porque o texto kardeciano é muito claro naquilo que é o espiritismo. Se ela debruçasse sobre isso, se os seus dirigentes, os membros das instituições estudarem, eles não vão ter dúvida de como fazer esse espiritismo desta forma única, envolvendo os aspectos científicos, filosóficos e religioso nesse sentido filosófico, sem rituais, sem dogmas, sem práticas exteriores de adoração, de forma que as pessoas possam, ao compreender o espiritismo com essa clareza que Kardec deixa, cada um buscar vivenciá-lo. Então eu acho que esse alerta é importante, cada um tem que refletir o que está fazendo com o espiritismo. Cada casa, cada entidade tem que fazer essa compreender reflexão. Bem Kardec, acima de tudo, né? Compreender e fazer essa reflexão. O quanto eu estou vivendo este ensinamento ou o quanto eu poderia estar me distanciando dele. Já que cada um vai responder pela sua conduta. Rosa, você quer fazer a sua primeira pergunta aí? Com certeza.
Nós conversamos muito com as pessoas que assistem, né, esse programa, que nos questionam, e uma das coisas que nos perguntam, nós vamos aproveitar para perguntar ao Cosme, vai responder com muito mais propriedade. As pessoas nos dizem às vezes, puxa, comentam que a doutrina espírita foi revelada por espíritos superiores, não é? Que eles trouxeram uma revelação que mudou toda a concepção sobre a vida daquelas pessoas que as aceitaram. Mas essa revelação foi trazida ao mundo através de médiuns, de pessoas humanas, falíveis, com imperfeições, que erravam muitas vezes, que erram muitas vezes. Como é que a gente pode saber, como é que Kardec fez para saber o que era verdade e o que não era? Como é que nós podemos ter confiança naquilo que está nas obras básicas? O que é produto realmente da revelação superior e o que é, de certa forma, trazido ou alterado pela mente humana? Como distinguir uma coisa da outra? Dá para ter confiança? O mesmo que se faz em qualquer ciência. Por exemplo, para que você possa acreditar numa ciência e julgar que ela está adequadamente elaborada, você vai ter que estudá-la. E aí, ao debruçar sobre o texto kardeciano com os seus argumentos e a forma como as explicações são dadas dos fenômenos espíritas, é que você vai ganhando essa confiança. Por isso, o papel de Allan Kardec na construção junto com os espíritos desta doutrina foi muito importante. Porque, como você observou, Kardec recebia mensagens de diversos espíritos por vários médios, inclusive algumas vezes mensagens conflitantes. Kardec recebeu muitas mensagens contra a reencarnação, por exemplo, e mensagens a favor. Como é que ele fez a opção de que a lei da reencarnação era a expressão da verdade? Essa é a pergunta, não é? Por quê? É isso. Porque quando você está construindo uma ciência, uma filosofia, você tem informações conflitantes que você é obrigado a selecionar, usando a razão, o argumento, a lógica e comparando com aquilo que a experiência lhe permite concluir. Foi o que fez Kardec. Saber ouvir, saber perguntar, fazer as ligações lógicas para que você pudesse construir uma ciência sem contradições, em que o conjunto de princípios que constitui o Espiritismo estão muito bem construídos. Por isso, a doutrina não pode ser só dos espíritos na sua elaboração. Como Kardec vai dizer, as ideias fundamentais foram dos espíritos, mas a organização dessas ideias, num todo coerente, bem construído, coube a Allan Kardec, porque ele era capaz de fazer a seleção daquilo que de fato deveria compor um todo consistente, coerente, muito bem fundamentado, que constitui o Espiritismo. Então você tem, como ele vai dizer na Gênese, a contribuição dos homens e dos espíritos. Os espíritos com as ideias fundamentais e os homens elaborando de forma coerente essas ideias num conjunto muito bem montado de ciência e de filosofia. Então você tem que estudar, e você mesmo, quando estuda, quando examina, é que você é capaz de concluir, nossa, é muito lógico, é muito claro, está muito bem elaborado, responde mesmo às questões que a gente tem que formular. Bom, você tem a próxima sua também, Rose? Não, homens também têm vez. Então, eu vou abrir mão da minha vez por hora. Tá Nós vamos certo. para o intervalo e a gente volta em seguidinho aqui com o Cosme Márcio para mais esse nosso bate-papo aqui. Ok? Já voltamos. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Estamos de volta com o nosso programa muito especial, Diálogo Espírita, de número 300. E hoje aqui na presença do Cosme Márcio, que está nos brindando com a sua presença, eu gostaria de imediato passar a nossa questão seguinte aqui. Márcio, eu costumo dizer que o Espiritismo não é o único caminho que leva a Deus, mas é o mais curto. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação e por quê. Depende de como a gente analisa a sua frase.
Claro que fora de contexto tem que ser olhado do ponto de vista com que você pensou quando disse essa frase. Claro que se você pensar do ponto de vista da importância que o Espiritismo que nos ensina muito bem como a gente é capaz de vencer a si próprio e por que esse esforço de vencer a si próprio vale a pena, então eu diria que a gente poderia pensar assim, já que se eu tenho uma ciência, uma filosofia, de forma simples, clara, profunda, me dá condições de enfrentar os meus vícios, de explicar as dificuldades da vida, os problemas, as provas e expiações que eu escolhi nessa existência, o que vai acontecer comigo a partir da forma como eu vivo essa doutrina, como eu consigo praticá-la, então a doutrina constitui um caminho extremamente curto para que eu possa avançar em direção àquele objetivo maior, que é virar um dia espírito puro ou perfeito, conquistando a felicidade plena que todos nós imaginamos. Claro que nesse sentido ela é um caminho curto, mas não significa que é o único. Quer dizer, todas as pessoas que buscam a transformação interior, a sua reforma íntima, vencendo seus vícios, conquistando virtudes, qualquer que seja a corrente do pensamento que ela usou para isso, também será um caminho promissor e vai gerar para ela a felicidade que ela almeja. Mas para nós espíritas, ou para aqueles que buscam o caminho pela ciência ou pela filosofia, eu costumo dizer que até hoje eu não conheci nenhuma ciência, nenhuma filosofia que fosse tão eficiente quanto o espiritismo. Então tem um foco muito claro, né? E acaba, em relação às demais credos religiosos, que a gente sempre enfatiza o respeito que a gente tem por todas elas, mas acaba queimando etapas. Então, apesar que cria um paradoxo, porque ao mesmo tempo é a porta estreita é mais difícil. Por quê? Porque exige mais do espírito, a cobrança, a autocobrança e a cobrança que até as outras pessoas fazem de nós é muito grande. Mas eu acho que é isso que eu gostaria de ouvir de você, porque eu conheço a frase, às vezes eu uso em palestra e faço autocrítica da mesma. Então eu acho que é exatamente por aí. É um caminho mais curto em certo sentido, porque nos mostra pela fé raciocinada uma evolução, dependendo de nós, mais rápida do que caminharia presa a todos aqueles atavismos, aos dogmas de outras religiões. Elas demoram mais para amadurecer. O espírita é quase que impelido meio à força, né? Mas é inundado por uma avalanche de informação, né? Hoje em dia a gente tem acesso, até aproveitando para fazer a questão seguinte, se me permite, prometo não falar muito. Por favor. O que a gente tem, né? Nunca tivemos tanta possibilidade de acesso à informação, não é verdade? Ela está aí, difundida, o que leva até ao fenômeno da fake news, né? Das notícias falsas. Acreditamos naquilo que tem fundamento e naquilo que não tem, quando vem com uma roupagem vistosa, e às vezes a crítica, né, não nos permite distinguir. Quando pensamos nas nossas questões espirituais, no estudo da realidade da vida, dos princípios doutrinários que já nos dão uma luz nas nossas limitações pessoais, como é que nós podemos ter acesso a esse conhecimento todo difundido por aí e distinguir aquilo que nos convém? Como é que nós podemos conhecer a doutrina espírita, focando especificamente nela, sem as distorções que normalmente vêm com a divulgação dos conhecimentos? Eu costumo dizer que o grande desafio nosso com qualquer estudo, dentro de qualquer doutrina, dentro de qualquer filosofia, é a gente saber catar feijão. Eu sou boa nisso. Eu costumo dizer que um texto, um livro, uma proposta é como se fosse um saco de feijão. Ela costuma ter feijões bons, que são as boas ideias, os bons pensamentos, que respeitam a lógica, a razão, que satisfazem aquilo que já está bem consolidado como conhecimento científico, filosófico. E às vezes tem lá um feijãozinho bichado, tem lá uma pedra. Então, o desafio nosso de pegar um texto, uma proposta, uma ideia e fazer essa análise é que muitas vezes a gente é um pouco preguiçoso, né? A gente não quer debruçar, analisar, refletir. A gente aceita mesmo não estando claro. Nós temos um péssimo hábito de aceitar sem compreender. Quer dizer, eu teria que compreender. Se eu estou com dificuldade de compreensão, eu deveria buscar ajuda. Não aceitar enquanto não compreender. Não compreender.
Então, eu deveria pegar a ajuda de alguém mais experiente, ouvir mais, ouvir os argumentos prós e contras. Então, se a gente vai criando esse hábito de fazer reflexões com a própria razão, com o próprio esforço, a gente vai aprendendo a jogar fora as fake news, a perceber que isso não está adequado, porque isso viola a razão, o bom senso. Isso faz parte da necessidade nossa de progresso. Eu acho que, por isso que a liberdade de expressão e de pensamento é um valor importante. É importante que tenham ideias diferentes e diversas para que o indivíduo aprenda a catar feijão. Se todo saco de feijão só tivesse feijões bons, ele não ia saber fazer a diferença. Então, é importante esse esforço para que ele possa desenvolver a habilidade de identificar a verdade, ou como dizia o Evangelho, o joio no meio do trigo. Ele tem que aprender a fazer essa distinção. Falando em catar feijão, você tem alguma recomendação na escolha dos meios para achar o feijão certo? Eu gostaria de completar, né, para a gente... O seu trabalho desenvolvido lá, eu mencionei consta do seu currículo, o Instituto de Divulgação, Espírito Allan Kardec e tal, e a plataforma Kardecpedia. Eu gostaria que você... eu quero achar o feijão certo, vamos ver se consigo. Dá os detalhes para os nossos telespectadores, por favor. É um trabalho muito importante que precisa ser bem divulgado. Primeiro, a questão do feijão certo. Quer dizer, o feijão certo, se nós estamos falando de espiritismo, dependeria de cada área do conhecimento, é você buscar os grandes autores. Em particular, como o Espiritismo foi, inclusive, a palavra criada por Allan Kardec para designar aquela doutrina que ele apresenta em suas obras, então você não pode catar feijão em Espiritismo sem conhecer Allan Kardec, sem estudar Allan Kardec. Ele vai te dar referência. Do mesmo jeito, isso faria com qualquer teoria científica. Para citar um exemplo da física, se você quer discutir eletromagnetismo, você vai ter que estudar os grandes textos de eletromagnetismo, que vieram lá de Maxwell e vários outros cientistas que souberam apresentar aquele pensamento de forma muito clara e bem fundamentada. Em tudo é assim, você tem que pegar os grandes autores, aqueles que de fato apresentam essa ciência, essa filosofia de forma coerente, e a partir deles você tem o referencial para catar o seu feijão. Base em Kardec. Como é que nós poderíamos acessar esse estudo que o Wilson falou? Por isso a gente criou, lá dentro do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, a gente criou alguns produtos para ajudar as pessoas a conhecerem Kardec. Ai, que ótimo. Então, a Kardecpedia, lembrando de enciclopédia, Kardecpedia. Você pode digitar kardecpedia.com.br, que você entra no site da Kardecpedia, onde lá estão todas as obras de Kardec, gratuitamente, à disposição de quem quer conhecer o pensamento de Kardec, o pensamento espírita. A vantagem da Kardecpedia é que você não faz apenas o download das obras para estudar. Você pode estudar as obras relacionadas entre si. Por exemplo, você está lendo um capítulo de uma obra de Kardec, o site te remete a um outro capítulo ou um outro texto de Kardec que ajuda você a entender aquele capítulo. Vamos usar, gente. Se você está estudando uma pergunta de O Livro dos Espíritos, o site remete você a um outro texto de Kardec que ajuda você a estudar aquela pergunta. Então você pode estudar no próprio site ou então baixar o aplicativo. Nós fizemos também aplicativos tanto para celular? Para celular. Nossa! Quem usa os chamados celular Androids, né? Que busca na Google Play, na loja do Google Play, onde você pode baixar gratuitamente o aplicativo com esse nome, Kardecpedia. A mesma coisa quem usa celulares da Apple, né? Você vai poder lá na loja da Apple, na Apple Store também, pesquisar Kardecpedia, vai encontrar e baixar gratuitamente o aplicativo. A vantagem do aplicativo em relação ao site é que você não precisa estar conectado à internet para usar, só para baixar. Você baixou... Baixa todo o banco de dados? Todo o banco de dados. Você usa offline, sem estar conectado. Nossa, para avião, aproveitar tempo extenso de voo, né? Que às vezes você não tem o que fazer, lê aquela revistinha 3 vezes e não tem mais o que fazer. Aliás, a Lília, no slogan, que é a nossa diretora e cuida de toda a área de divulgação do NDA, que ela usa muito essa expressão. Agora você pode estudar Kardec mesmo dentro do avião, sem precisar ter internet, porque você baixou o aplicativo. O aplicativo também permite pesquisas. Você quer pesquisar um tema, você digita reencarnação
ele vai localizar para você todos os textos de Kardec que falam da reencarnação, ou outro tema qualquer. Então você tem facilidade de estudar gratuitamente, então você não vai ter que pagar nada para baixar os aplicativos, nem para entrar no site e estudar as obras de Kardec lá dentro do site. Então a gente fez Entra e baixa o aplicativo como compra, né, entre aspas, free, gratuito, não é cobrado, né? Como compra qualquer outro aplicativo para utilização em celular. Exatamente. Como você baixa qualquer aplicativo de graça. Aparece o nome e você manda baixar e pronto. É um aplicativo um pouco longo, porque como ele tem uma base de dados muito grande, mas você vai conseguir usar muito bem dentro do seu celular, do tablet. Então, você pode usar o seu tablet também, o iPad ou os tablets aí de outras empresas que usam Android do mesmo jeito. Ou usar no computador. Claro que no computador você tem muitos outros recursos que você não consegue no aplicativo. Por exemplo, você quer fazer downloads de obras originais de Kardec, obras em francês do tempo de Kardec, que são fotografias das obras tais como Kardec publicou na época. Então, você vai conseguir isso via site, já que dentro do aplicativo... É bom para ver algumas expressões, né? Para você ver se você duvida que o tradutor, ou você acha que a pessoa possa ter mudado alguma coisa, você tem acesso aos originais em imagem. Acho que nós estamos quase no tempo, né? Eu gostaria de, para a gente encerrar, nós temos aí mais alguns segundos, eu queria pedir a gentileza do Cosme, haja vista, repetindo, né, nosso programa 300, do Diálogo Espírita, que você passasse uma mensagem aos nossos telespectadores, especialmente os não espíritas. O que você diria para eles? Olha, eu diria que o mais importante de tudo na vida de cada um de nós é a gente viver aquilo que acredita. Quer dizer, independentemente da sua corrente religiosa, busque ser honesto consigo mesmo. Se você é cristão, o ensinamento de Jesus contido nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos esses ensinamentos desses grandes pensadores que buscaram dar orientações para a nossa vida. Porque nós vamos realmente responder por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, buscar estudar o pensamento que acredita, mas, acima de tudo, botá-lo em prática, vivê-lo, porque a gente só vai construir um mundo melhor se, primeiramente, a gente fizer esse mundo melhor dentro de nós mesmos. E dentro de nós mesmos significa não apenas ter a crença, mas, fundamentalmente, ter a vida baseada nesta crença. Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês no programa de hoje, e especialmente ao nosso convidado, também a Rosa aqui conosco. De coração, nosso agradecimento pela sua participação no nosso programa, e nós voltamos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até. A Editora Espírita Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Gleiser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br. O telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba.